Boa noite, boa noite. Demorei só um pouquinho porque eu não sabia onde era o ao vivo. Eu precisei do meu filho para me ajudar. Ai, meu Deus, olha que mico. Bom, vamos chegando aí. Oi, filho. Boa noite. Vamos chegando. Nossa live de hoje com um tema tão importante. A gente vai falar sobre a importância da massa muscular para a nossa longevidade e nada melhor do que uma nutricionista e uma personal trainer para responder, né, as questões. A Thaís já entrou, meu Deus, espera aí. Deixa eu tentar aqui, assim. Só falta entender aqui como é que faz. Já aceitei. E agora? O que ela faz? Agora acho que ela entrou. Oi! Tá me escutando? Oi, estou escutando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, gente, a gente colocou umas caixinhas, né? Caixinha de perguntas na segunda-feira. A gente recebeu algumas questões, algumas dúvidas e a gente vai responder hoje aqui ao vivo, né? Mas antes da gente entrar, né, nas questões, se apresenta, Thaís, para os meus seguidores, já que eu abri a live, depois eu me apresento para os seus. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Thaís, sou nutricionista aqui de São Paulo, né? A Isa é do Rio, para quem for meu seguidor aí e estiver assistindo. A gente se conhece da mentoria do Thiago, que é o Nutrifofo. Eu trabalho então, com hipertrofia, emagrecimento, gosto muito de saúde da mulher, né? E eu acredito em uma nutrição de verdade, baseada em ciência. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente pesquisou bastante, a gente tem certeza do que está falando. Não é nada Baseado... de ativismo. Exatamente. Se apresenta também, Isa, para o pessoal. Bom, eu sou a Isabelle Castro, sou personal trainer há 15 anos, sou estudante de nutrição, estou no 4º período, então foi daí que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu nessa mentoria do Thiago Monteiro, né? Mais conhecido como Nutrifofo. E assim, sobre o meu público, né? No personal, 90%, né, é 40 mais, é 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais. Então, já estão nessa busca do envelhecimento saudável, né? E longevidade é isso, né? É viver mais da melhor forma, né? Com qualidade, né? Então, para começar, vamos logo entrar no tema. A primeira pergunta quem recebeu foi você. E me fala aí qual foi a pergunta. Gente, a primeira pergunta que a gente teve aqui lá na caixinha que a gente abriu no Instagram é quando começamos a perder massa muscular? O que você acha, Isa? Então, eu vou fazer aqui um gráfico com as minhas mãos para vocês entenderem. Quando a gente nasce, a gente entra numa curva ascendente, né? Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve e tal, auge dos hormônios e tudo perfeito. Quando chega aproximadamente dos 30, 35, a gente já começa numa curva descendente. Então, a gente já começa a perder massa muscular próximo dos 30, 35 anos. Isso é individual, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas é aproximadamente ali. Então, minha gente, envelhecer é normal, mas não precisa ser ladeira abaixo, sem freio, um carrinho de rolimã. Então, tem estudos que mostram que a partir dos 30 anos, se a pessoa for sedentária, ela perde de 3 a 5% por década de massa muscular. Então, para você ver que ali por 30 anos, mais ou menos nos 30 anos, você já pode ter uma sarcopenia leve. E o que é sarcopenia? Né? É a perda de massa muscular e força, né?
E se você não fizer nada, quando chegar aos seus 60 anos, principalmente as mulheres que entram na menopausa, e aí sim as coisas são piores pra gente, né? Se intensifica essa perda. Então, é importante estar vendo isso antes, né? Prevenindo. Por quê? A massa muscular, meu Deus, não para de coisar aqui. A massa muscular, né, não é apenas, não tem a função só de sustentação dos nossos ossos. Se você chegar aos seus 60 anos e entrar, não fizer nada e tiver uma sarcopenia grave, isso pode aumentar as chances em 30 vezes você ter demência. Então você vê que não é só sustentação esquelética, não é só movimentação, né? O músculo é um órgão endócrino. Então ele libera diversas miocinas que auxiliam outros músculos, para você ver a questão do cérebro, a demência, né? Então, e a questão da sustentação, né? Se você chegar aos seus 60, 70 anos, também com uma sarcopenia grave, você não vai conseguir ser um idoso autônomo. Você com autonomia, né? Você não vai conseguir levantar da cama, levantar do sofá, levantar do vaso sanitário, fazer suas atividades diárias, né? E aí, tem até uma aluna que está aqui na live, falando em funcionalidade, né? Ela chegou para mim com 50 anos. E aí ela tem fibromialgia, né? E ela já vinha, né, com dores, sabe como é fibromialgia, dor aquilo, acolá. E graças a Deus ela teve um reumatologista que foi muito inteligente e falou: vá para a musculação, vá fazer exercício físico. Se você tiver sentindo dor num braço, faça o outro braço. Se você sentir dor numa perna, faça a outra perna, mas faça exercício físico, né? E o pedido dela inicial era: eu quero conseguir colocar minha roupa sem me segurar. Então, para você ver, né, a funcionalidade, né? Você perde coisas básicas do seu dia a dia, né? E um ponto importante é que as pessoas... Tô falando pra caceta, né? Daqui a pouco eu te deixo falar. Peraí. As pessoas se preocupam muito com a aposentadoria, o quanto vai ganhar, né? Mas esquece que se não fizer desde já o seu banco de músculos, eu até falei isso no meu Instagram ontem, se você não fizer desde já, você não vai conseguir usufruir da sua velhice, né? Vamos falar da melhor idade. Então, a preocupação não é só o quanto você vai ganhar, e sim como vai ser as suas escolhas desde já influenciam a sua vida, né? Exatamente. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um processo também de prevenção. A gente vive hoje onde as pessoas vão muito atrás do prejuízo depois que já acontece. Sim. Então, vai atrás de isso, vai atrás de uma vida mais saudável depois que ganhou muito peso, vai atrás de ganhar massa muscular, de procurar um profissional para ajuda depois que descobre uma doença. Depois que tá, né? Exatamente. O processo de envelhecimento ele tem muita coisa envolvida além dessa perda de massa muscular. Eu já atendi alguns idosos que às vezes eles passam por um processo que é comprovado cientificamente, que eles vão perdendo a vontade de comer alguns alimentos, vai perdendo o paladar, às vezes a mastigação não é tão boa, então não consegue comer tanta proteína. Então isso já vai acentuando essa perda de massa magra. Exatamente. E quando a gente bem de músculo, desse banco de músculo que você falou, é exatamente isso. A pessoa quer ganhar a aposentadoria, quer chegar na melhor idade para poder curtir a vida, mas se não tiver esse banco de músculo, não tiver de uma forma saudável, não vai conseguir fazer nada. Exatamente. Esse ganho de músculos, né, esse banco de músculos que vai contribuir com a taxa metabólica basal, que é o que a gente comentou
que vai aumentar o gasto energético da pessoa. Então, são vários fatores que influenciam, não é somente por estética, não é só para ficar bonita, para ficar com o corpo bonito. Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. As pessoas correlacionam a massa muscular com vaidade, com estética. E aí fala assim, eu só quero um abdômen trincado e um glúteo duro. Mas isso é tão pequeno. Muito raso. A E ponta... a questão da taxa metabólica basal, só para quem não é da área aí, a taxa metabólica basal é toda a energia que a gente precisa para nossa sobrevivência. Então, para comer, para respirar, para dormir, para se posicionar em pé, para tudo. Para a gente sobreviver, a gente tem um gasto, né, de energia. Então, quanto mais músculos a gente tiver, mais gasto calórico a gente tem, porque o músculo consome mais energia. Então, o músculo consegue aumentar o nosso metabolismo. Então, por isso, de um erro, eu até não vou nem falar ainda agora, porque é a próxima pergunta. Aí eu falo disso. Combinado. Bom, a próxima pergunta, vamos logo passar? Vamos. Nem sei, porque eu não tô vendo nem, gente, os comentários, é porque a gente tá aqui empolgada. A próxima pergunta é: o que atrapalha o ganho, né, da massa muscular? E aí a gente anotou alguns sabotadores, que a Thaís vai começar aqui a falar, depois eu falo o resto. Vai. A falta de sono, ter o sono desregulado atrapalha muito você ganhar massa muscular, porque é quando a gente está dormindo que tem a construção ali de diversas partes do nosso corpo, que vai ter a recuperação do seu treino, tem vários hormônios ali atuando, a Isa vai explicar um pouquinho melhor disso, mas tem vários hormônios que trabalham ali. Fora que assim, se você não dorme direito, no outro dia você acorda quebrado. E aí você vai... Exatamente, não tem o mesmo desempenho no treino, né? Além disso, a bebida alcoólica atrapalha muito. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, porque afeta muito, né, na questão da construção do músculo, na questão de hipertrofia. Além disso, a gente tem a má alimentação também, né? A galera que acha que é só comer proteína, só comer ovo, frango, corta carboidrato, corta tudo, fica sem energia, não treina direito, e aí não tem um ganho. Ovo. Exatamente, acho que é só ovo e frango. Então fica complicado. A má alimentação, além dessa parte de cortar, por exemplo, algumas coisas, se você consome muita gordura, se você tem uma alimentação muito desequilibrada, vai ficar um pouco difícil de você ter essa construção. Então isso atrapalha muito. Mas desses três aqui, eu acho que o principal, o primeiro que a gente poderia colocar no topo seria o sono. Ele realmente influencia muito e é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, né? Exatamente. É assim, o sono... Durante a noite são liberados diversos hormônios que ajudam tanto no ganho da massa muscular, tanto no emagrecimento, mas para a saúde em geral, né, na verdade. E aí vou falar alguns aqui, né, que é o hormônio do crescimento, o GH. Então uma das funções dele, primeiro em criança é o crescimento, né? E nos adultos é a questão do tônus muscular, né? A leptina, que é o hormônio da saciedade, então ela também é liberada à noite, né? O TSH, que é o que estimula a tireoide. Então, para vocês verem que existem vários hormônios e a gente precisa ter esse sono restaurador, né? É um dos pilares da saúde. A gente não pode... E para a gente ter um sono melhor, a gente precisa fazer a higiene do sono. Eu faço muito aqui em casa, né? Eu durmo com as galinhas, né? 8, 8 e meia, eu tô botando meu filho para dormir e emendo junto, até porque eu começo cedo no dia seguinte. E eu tenho essa necessidade de ter pelo menos 7 horas de sono. E aí, antes, a gente já desliga tudo, lógico, se eu estiver aqui no banheiro, eu ligo a luz, né? Mas a gente eu deixo tudo já desligado, já vou abaixando a televisão, já diminuo o uso do celular. Então, é importante... essa higiene, né? Toma um chazinho se achar legal, né? Para dar uma desacelerada. Escutar uma meditação, né? Quem gosta de escutar uma meditação. Aí vou falar sobre os outros sabotadores, né? Eu vejo muito, principalmente nas mulheres, que é aquela coisa assim: não vou fazer peso, não vou pegar peso, não.
porque não quero virar, não quero ficar maromba, não quero ficar fortona, né? Aí eu até Acho assim. a Thaís hoje mais cedo sobre isso, que eu vou imitar a Márcia Sensitiva. Deixa de ser louca! Porque isso, pelo amor de Deus, se fosse assim, né? São tantos fatores juntos que mulheres, vocês não vão ficar Graciane Barbosa, tá? A parte hormonal, principalmente nas mulheres, quando chegam nos 40 anos. Os 40 anos é o marco, né? Que entramos no climatério, né? E aí tem a queda dos hormônios sexuais femininos, né? O estrogênio, progesterona, testosterona, tudo está em queda. Então, é o que eu falei no início da live. Não espere chegar aos seus 40 anos para começar a se cuidar. Eu até fiz um vídeo esses dias que é assim, as pessoas reclamam, as mulheres, né, reclamam tanto que quando chegam no climatério e aí, eu tô com uma barriguinha, até porque a queda do estrogênio, ele distribui a gordura da gente, né? Antes dos 40 anos é mais no quadril, no glúteo, né? Depois dos 40 anos, com a queda do estrogênio, a distribuição da gordura vai mais para o abdômen. Então, por isso que muitas mulheres ficam mais quadradas, né? Então, não esperem a queda. E aí, não, voltando, eu fiz o vídeo do Instagram e falando, vocês reclamam tanto do hormônio, mas antes disso, você fazia exercício físico diário? Você se alimentava de forma correta? Você dormia com sono, tinha um sono restaurador? Se hidratava, que é um dos sabotadores aqui, é a hidratação inadequada. Você cuidava da sua saúde mental? Então, se você não fazia antes, não venha reclamar do hormônio depois. Entendeu? A gente precisa prevenir, fazer antes, não espere acontecer, né? Principalmente quando entra nessa questão da menopausa, tem toda uma relação de ganhar mais peso, de perder mais massa magra, de ter ali mais disposição para o aumento da resistência à insulina e afins, né? Então é muito importante prevenir antes que aconteça, antes do prejuízo, né? Exatamente. A hidratação também inadequada também é um dos sabotadores, né? Estou até com a minha água aqui. A gente sabe que nós somos formados, né, por 70% a 75% de água. E a água, ela participa de diversas reações enzimáticas. Então, se nós não temos a hidratação adequada, várias coisas não funcionam no nosso corpo, né? Não funciona direito. Então, até alguém pergunta, né? Qual é o melhor suplemento? Água. Beba água. Para pele, água. Para unha, água. Para o cabelo, água. Para desinchar, água. Para ir ao banheiro. Eu tenho prisão de ventre. Bebe água. Né? Então, a hidratação. Aí até a Thaís tem a quantidade de água, né? Que a gente precisa beber. Exatamente. A gente vai atender um paciente que vai falar da quantidade de água que é recomendada. Se você que está assistindo e não sabe, já anota aí, pega um papelzinho e anota. Você vai fazer o seu peso vezes 35. Ele vai dar a quantidade em litros que você precisa ingerir por dia. E é legal bater essa quantidade por dia, porque isso vai ajudar na sua saúde no geral. Não é só para desinchar, não é só para emagrecer. Exatamente. Melhor Maria Mijona do que Maria Ferida. Sensacional. Exatamente. Maria Retida, exatamente, é isso aí. Mas eu não tô banhando, mas é isso aí mesmo. A gente tem que... Aí, outro sabotador, que ainda... Isso aqui são alguns só, né? Porque existem mais. Mas um é a balança, né? Aí eu vou dar um exemplo. Tenho 60 quilos. Aí quero emagrecer 2 quilos. Sendo que se você estiver fazendo exercício físico, né, ganhando massa muscular, você pode
continuar com seus 60, inclusive aumentar o peso na balança. Porque, gente, emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso, você pode perder gordura, tá desidratando, perder massa muscular junto, e aí tu tá achando que tá arrasando e não tá legal, né? Então, emagrecer é perder gordura. Então, eu até falo para as minhas alunas, né? Esquece a balança não é parâmetro. A melhor coisa, a melhor balança para você ter em casa não é a balança do banheiro para você se pesar, e sim a balança da cozinha, para você pesar o alimento, né? Certinho, que a Nutri passa, né? Então, esquece a balança, foca na outra balança da cozinha. E assim, quando a gente começa a fazer exercício, você começa a ver a sua composição corporal mudar, né? Então, você vai perder medidas. Só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui mais ou menos na mão, mas vocês vão entender. Depois busca na internet aí 2 quilos de gordura, 2 quilos de diferença de 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. 2 quilos de gordura, mais ou menos assim. 2 quilos de músculo, assim. Então, o volume, o peso é igual, mas o volume é menor do músculo, né? Então, você tá perdendo medida, tá perdendo circunferências, mas o peso pode até aumentar. Então, esquece a balança. Por favor. Eu acho que os sabotadores acabaram. Agora, Então, a terceira questão foi na sua caixinha. foi. A gente colocaram aqui pra gente. Não gosto de musculação. Consigo só assim ganhar massa muscular? O que você acha? Não. Então, assim, todo exercício que coloca nosso corpo em exigência, né, vai fazer com que o nosso corpo se adapte, né? Então, a gente precisa não buscar o confortável, tá? A gente precisa buscar o desconfortável mesmo, né? Mas todo exercício que seja difícil, o nosso corpo vai dar um jeito de se adaptar. E depois dessa adaptação, ele vai ficar mais forte. Então, você não precisa ir, por exemplo, para dentro de uma academia. Lógico, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando isso para fisiculturista, estou falando isso para ganho de massa muscular na saúde, para a saúde, tá? Você não precisa de máquina, por exemplo. Você pode fazer exercício em casa, na praça, no parque, na praia, mas, lógico, como eu falei, né? Um exercício que te coloque o seu corpo em exigência, né? No meu feed tem vários exercícios, vários exemplos de exercícios com elásticos, né? Então, você pode fazer exercícios com elásticos, com halteres, com caneleira, com o próprio peso corporal, né? Um agachamento livre, uma flexão de braço. Então, você está colocando o seu corpo em exigência, né? Para ele se adaptar e ficar mais forte, né? E aí, me andando já, eu recebi uma pergunta aqui na minha, que é: quanto tempo deve durar o treino, né? E aí, em cima disso, com uma boa orientação, isso vai depender de pessoa para pessoa. Se eu perguntar, Thaís, quanto tempo você tem para treinar por dia? Agora, 30 minutos. 30 minutos. Beleza. Uma boa orientação, você consegue treinar em 30 minutos. Não, só tenho 20. Tá bom. Procure sempre um profissional para te orientar, né? E assim, você vai conseguir fazer 20, 30 minutos. Se você tiver uma hora, ótimo. Então, isso o que mais importa é a constância. Entenda que constância não é linha reta, né? Não é todo dia. Lógico que se você conseguir todo dia, perfeito. Mas a constância é se você se manter disciplinado. É o que eu falo até para as minhas alunas, né? Esqueci o que eu ia falar. Bora. Deixa eu só
rapidinho, pediram para colocar como que faz para calcular a hidratação. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35, que aí vai dar quantos litros você tem que beber. Só para não esquecer, porque vai subindo, depois a gente esquece. Foi a Claudinha, foi minha aluna que perguntou. Inclusive, só um adendo aqui que você estava comentando sobre os exercícios. Para quem está aqui, que está vindo do meu Instagram, mais uma vez, a Isa é personal. Tem diversos vídeos de como fazer exercício em casa, então não tem desculpa para ninguém. Dá para fazer de casa, dá para fazer na praça, dá para fazer na rua, dá para fazer de onde der. E ela também faz consultoria. Por mais que ela seja do Rio e eu de São Paulo, ela faz consultoria online e funciona super bem. Você também atende online, então você também pode atender pessoas aqui do Rio de Janeiro, e na verdade do Brasil, do mundo inteiro, né? Com online ele bom, aí a quarta pergunta Tá até tem a relação com o que eu estava falando, que é como posso melhorar os meus treinos? Isso. E aí, como pode melhorar os treinos? Antes de pensar, né, em peso, você pense na qualidade do movimento, né? Então, priorize sempre a qualidade do movimento, a amplitude de movimento, né? Vou dar um exemplo. Leg press. Aí a gente vê lá na academia, né? A galera enche de carga, muita carga, e faz um movimento curtinho. Aí me diz, a pessoa tá treinando o músculo ou tá treinando o ego? Reflexão. Tá treinando o ego, né? Então, priorize a qualidade do movimento, né? Outro ponto importante é o intervalo. Se o seu professor colocou intervalo de 30 segundos, respeite o intervalo. De 1 minuto, respeite o intervalo. O que a gente mais vê é a galera no celular, lá respondendo todo mundo, né? Fica 3, 4, 5 minutos atrapalhando, inclusive quem quer usar a máquina. E aí não vai fazer efeito nenhum, porque a gente precisa dar essa exigência, né? A gente precisa exigir do nosso corpo. Porque tem até aquela frase, né? Você não vai conseguir o glúteo que você quer sentado no glúteo que você tem, né? Exatamente. Tem até o exemplo contrário também, que é a galera que tem pouco tempo para treinar. E aí, ao invés de seguir um tempo de intervalo, descansar o músculo, treina correndo, vai de uma série para outra, não dá um tempo para descansar. A gente entende que é corrido, hoje em dia é tudo muito corrido, mas tem que ter um planejamento individual para que você consiga fazer o treino e o intervalo ali correto. Não é? Não. Gente, se seu professor colocou 3 de 10, exemplo, são 3 de 10, com intervalo entre um. Aí você chega e pergunta, e aí, fez 3 de 10? Não, fiz 30. Achei mais rápido, mais prático. Foi. Cada coisa louca que a gente vê. Bom, falando em boa amplitude, né? Então, o treino não... Com amplitude, vamos fazer um treino para a sua saúde, né? Para a sua qualidade de vida. Então, não vamos pensar só na força. A gente também tem que treinar a mobilidade, a flexibilidade. Então, é um treino completo, né? Inclusive, você faz crossfit, né? Faço, eu já fui da turma da musculação. Ganho de massa muscular. Exato, eu tô gostando bastante. Inclusive, tem um tabu bem grande, achando que crossfit é só pra perder massa, perder gordura muscular. Não é, né? A gente consegue ganhar massa, ganhar músculo aí no crossfit também. E a gente faz também essa questão do alongamento, a flexibilidade, ajuda muito pra você fazer um treino melhor. Essa questão da mobilidade faz toda a diferença antes do treino. Então, se você não faz, dá uma pesquisada, vai ajudar muito. E outro ponto para você melhorar o seu treino é a cadência, o controle do movimento, né? Então, o que eu vejo muito também aí é na hora do agachamento, por exemplo, a pessoa despenca, né? Então, na hora do tríceps, desce fazendo a força e sobe o peso descarrega, né? Então, quando for fazer o movimento, né, faça força e na fase excêntrica, que é o retorno, né,
controle esse retorno. É importante essa cadência, esse controle do movimento, né? Então, tanto a força, tanto a fase concêntrica quanto a fase excêntrica são importantes, né, no seu treino. E o último ponto aqui é a variação de estímulo. Como eu falei lá, né, o corpo, na estimulação, o corpo se adapta aos movimentos, aos exercícios e ficando mais fortes, né? E aí, se você não mudar o estímulo, você entra num platô. E acontece isso também na alimentação, né, Thaís? Não adianta passar na Nutri em janeiro e tentar seguir o mesmo plano até o final de dezembro, porque não quer voltar, gente. Não adianta. O corpo se adapta ao que você está seguindo, tanto na alimentação quanto no treino. Então vai chegar aquilo que fez você perder, por exemplo, 5 quilos, não vai mais ter resultado. Você não vai estar mais perdendo, está fazendo a mesma alimentação. Porque o nosso corpo se adapta, o seu gasto energético muda, tem várias variáveis que entram aí dentro do processo. Então tem que ir mudando, tem que ter uma adaptação aí para o seu treino e para a sua dieta. Não adianta tentar seguir a mesma coisa por muito tempo, sem a ajuda de um profissional ou das vozes da sua cabeça, aquelas pessoas que vão montando o próprio plano, montando o próprio treino. Às vezes seu corpo não tá tendo da internet, do coleguinha do lado, né? Então, que a blogueira postou porque acha que vai dar certo, porque para ela deu. Às vezes para você não dá exatamente por isso, porque o seu corpo já adaptou e você não consegue perceber. Exatamente. Bom, então, essa questão nós já respondemos. Agora, a próxima, eu que recebi e você que vai responder. É possível bater proteína só com alimentação? Sim, é possível bater proteína só com alimentação. Existem aquelas pessoas que não conseguem consumir proteína na quantidade adequada, como, por exemplo, no envelhecimento que a gente falou. Tem algumas pessoas que não sentem vontade de comer, que não conseguem mastigar direito. Então, nessa questão, a gente avaliando, às vezes entra um suplemento. Mas tem muita gente que já consegue bater a quantidade de proteína pelo que come no dia a dia. E aí você gastar com suplemento, tomar o whey lá da moda só porque todo mundo da academia tá tomando, é um gasto desnecessário. Principalmente porque o seu corpo ele vai absorver uma quantidade de proteína X. Tem uma quantidade máxima que ele absorve. Se você passa disso, você não vai crescer mais, você só tá gastando mais dinheiro. É a verdade. Comentou, né? A pessoa já vai almoçar, acabou de sair, vai almoçar meio-dia, acabou de sair do treino 11h30 e sai sacudindo o whey protein, porque tem que sair sacudindo a garrafa do whey protein da academia, né? A pessoa já sai... Exato. Né? Inclusive, a pergunta sua entra até em uma das que a gente recebeu do que comer para ganhar músculo, o que comer para conseguir ganhar massa muscular, entra muito nisso. A gente precisa bater uma quantidade adequada de proteína, mas o processo de hipertrofia não é só proteína. Você tem que comer carboidrato também. Carboidrato é o quê? Pão, dependendo do caso, pode até entrar um doce de leite, arroz, carboidratos de boa qualidade para você conseguir ter energia para treinar. Não adianta comer só ovo e frango, ovo e frango, ovo e frango, que você não vai ter desempenho. Variar. Variar, exatamente. Porque um alimento tem uma vitamina que o outro não tem. Então, a gente tem que estar variando realmente o prato, né? A alimentação. Exatamente. Legume também entra nessa, é muito importante. Tem gente que realmente pensa só na proteína, lembra só da proteína e esquece de toda essa questão. A gente está falando aqui de um ponto de saúde. Então, você ter variação é super importante. Super importante. Uhum. E acho que estamos na última pergunta, certo? Pergunta, gente. Foi rápido demais. Mas não. A pergunta foi da sua caixinha. Foi. Essa aqui é o topo do bolo. Odeio treinar. Me falta motivação. Ai, meu Deus. Porra, hein? Sai na frente. Olha, se eu fosse sincera aqui com vocês, tem dias, de 5 dias da semana, 3 eu não tenho motivação, porque no CrossFit eu comecei recentemente, eu tô sendo humilhada quase todos os dias, mas a gente vai, porque a gente tem que ir, tem que fazer o que tem que ser feito. Pessoas que são adultas, pessoas, né, tem que fazer o que tem que ser feito, não necessariamente porque você quer. Então tá sem motivação? Vai sem motivação mesmo. Você deixa de tomar o porque tu não quer? Tu deixa de tomar banho porque você não quer?
né? Quando você acorda desanimada e tá chovendo, você não vai trabalhar? Quem dera, né? Então, Não é? a gente tem que visualizar o treino dessa forma, né? E eu falo para as minhas alunas o seguinte: você não é uma criança mimada para fazer só o que você quer. Então, você é um adulto, uma adulta, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, são escolhas, né? São escolhas. Como que tem até uma frase que eu anotei aqui, que é: bom hábito exige esforço agora e prazer depois. Mau hábito é conforto agora e esforço depois. Qual é a tua escolha, né? Então, quer e depois você já vai estar sem hormônio, sem energia. Então, vamos plantar agora o bom hábito, né? E seja. Eu não gosto de treinar. Eu também não gosto de ser humilhada, mas está sendo agora. Assim, uhul! Mas fazer. Exatamente. Depois não consegue levantar, não consegue pôr uma roupa, não consegue tomar banho sozinha. É bem pior. Bem pior. A escolha é: você quer ser um idoso com autonomia? Você quer conseguir ir no mercado sozinho? Você quer ir. Gente, a maior, né? Você quer levantar do vaso sanitário sozinho? Você quer fazer essa autonomia, né? Que a gente precisa buscar, né? E conseguir usufruir, ver nossos netos, né? Bem, viver, né? Exato. Inclusive aqui, ó, perguntaram qual a quantidade de proteína que devemos consumir por dia. Isso vai variar muito. Precisa ver o seu tamanho, o peso que você tem, como que tá a sua alimentação. Não existe uma regra para cada pessoa. Então foi o que eu comentei aqui com a Isa. Quantidade Não de treino, né? Semana. Exatamente. Não adianta você seguir uma dieta que tem X quantidade de proteína que a outra pessoa consumiu, porque o seu corpo é diferente. As adaptações metabólicas que você tem são diferentes. Então tem que avaliar individualmente, caso a caso, para ver o que mais se encaixa para você. Sim. Teve mais... E para fechar a live, eu anotei aqui uma frase. Não é o exercício que fica mais fácil, e sim você que fica mais forte. E é bem isso, né? E é bem isso. A gente vai criando força e gente, busque sempre esse bom hábito. Ah, uma coisa, faça o básico. O básico bem feito, né? E olha, essa é a primeira live de muitas, com certeza. A gente já vai pensar em alguma outra, né? Essa é a nossa primeira, né? Eu não sabia nem ligar, então, para vocês verem, a gente vai deixar gravado no feed, tá? E quem não assistiu ou quem gostou e quer que alguém veja, manda compartilha. E obrigada por todos que estavam aqui. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente lá no direct, que a gente continua aí. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, né? Se a gente não abordou alguma coisa, ou se a gente não respondeu a sua pergunta. Tá? Isso. Que a gente responde, compartilha com aquela pessoa que precisa tomar vergonha na cara, que só vai treinar quando tem algum problema. Vocês precisam ir atrás da saúde de vocês antes de ter algum problema. Essa é a maior reflexão do dia aí, dorme pensando nisso. Exatamente. Beleza? E é isso, quem é do meu perfil aqui, só reforçando que a Isa é personal, ela é do Rio, mas ela atende online, então depois vocês deem uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo legal, bastante vídeo de coisa que já dá para começar a fazer em casa, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Seguidores, sigam a Thaís, que ela também tem dicas, ela é nutricionista lá de São Paulo, mas ela atende online, tá? É isso, gente. Um beijo. Boa noite. Ui, meu Deus, quase cai. Beijo, beijo. Tchau. Boa noite.